Fala jogador, seja bem-vindo e hoje eu vou falar sobre o robô de sinais. Como você fazer entradas, analisar o gráfico junto com as estratégias e tudo mais. E eu tenho disponível aí para você o robô de 1.5 e 5x do projeto. Fora o mini curso, com aulas do zero ao avançado sobre mentalidade, gerenciamento, análise e estratégias, que você tem que conciliar junto com a entrada do robô. Meu grupo de lives, tá? Onde eu faço live todos os dias mostrando na prática como que faz planilha de gerenciamento e e-book, tá? E os robôs de sinais. Então, o robô de sinais não vai fazer por você. Você tem que analisar junto o gráfico para saber se está arriscado ou não. Por exemplo, esse gráfico está arriscado, tá? Porque ele tem uma sequência muito alta de azul e a qualquer momento ele pode voltar. Então, os robôs de sinais estão suscetíveis a mais heads quando o gráfico estiver assim. Ou seja, eu indico você não entrar com robô ou sem robô quando o gráfico estiver assim. Você tem que escolher gráficos como este aqui, ó, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Nesse caso aqui, ó, tá vendo? Depois do 2.14, 2.14, você vê que o gráfico faz duas correções, uma, duas, uma. Tá vendo? Então ele vai até aqui, ó, até o 2.91. Ele respeita as duas, ó, ele mudou só aqui, ó, nas três correções e na quebra de padrão puxou rosa. Entendeu? Então, evite de operar gráficos assim, ó, com sequência de 5, azul, 4, 6 ou mais, para você evitar esses heads, né, tanto você entrando ou com o robô, beleza? Então tá na descrição aí tudo que você pode acessar, né, tanto esse conteúdo que eu falei de curso, de aulas, planilha, e-book, sinais, tá? Vai estar tudo aí na descrição para você solicitar o seu acesso. E eu vou mostrar aqui como que você tem que fazer. Primeiramente, como eu falei, analisa o gráfico, tem que ter um gráfico com 3 sequências de azul para menos, 3, 2 e 1. Não evite entrar de 4 para mais, 4 azuis, entendeu? E que tenha roxas boas, médias boas, de 5x para mais e rosas espalhados, beleza? Aí você pode utilizar o robô, que é de 1.5, esse vídeo é o robô de 1.5. Então vamos lá sobre gerenciamento. Por exemplo, minha banca é 5K, o que eu faço de gerenciamento em qualquer tipo de banca? É porcentagem, é de 1 a 5%, beleza? Então eu posso entrar nessa banca de R$50 a 250, só colocar na calculadora. E como que eu faço as entradas? As entradas sempre tem que ser uma proporção maior que a outra. Por que maior? Para a gente bater as proteções, beleza? Robô de 5x, depois eu vou fazer outro vídeo sobre ele, tá? É um pouquinho mais complexo de entrar, porque a minutagem tem que entrar um pouquinho antes, depois tem que analisar o gráfico junto, entendeu? Então se eu fosse entrar com R$50 eu entraria assim, ou assim, ó, 38, 12... tem que ser uma proporção de 3, 4 vezes maior, tá? Essa entrada tem que ser 3 a 4 vezes maior que essa, para a gente justamente bater as proteções e vai dependendo do gráfico, né? As proteções no azul ou no roxo. O que é proteção? É proteger a entrada depois. A entrada que você fez, por exemplo, estou entrando com R$50, aqui, ó, 40,10. Quando o valor da entrada chegar a R$50, eu protegi a minha entrada toda. E os R$10 vai ser um possível lucro se eu tirar. Beleza? Então eu posso entrar nessa banca de 50 a R$250. Para não ficar um vídeo tão longo, eu já vou entrar com 5%. Vou assumir um pouco mais de risco. Mas você aí, ainda mais se você é iniciante, for iniciante e está, né, aprendendo a utilizar o robô, eu recomendo entrar com uma porcentagem mais baixa até você, né, pegar o esquema ali e tudo mais, beleza? O robô também vai vir aqui uma notificação, né, que você vai aí, você vai ter acesso aqui, ó, né, os sinais aqui nesse banner, quando você solicitar o acesso aí aos conteúdos do Aviator, que por enquanto é gratuito, né, mas não sei como que eu vou fazer a partir aí do mês de setembro, de outubro, então fica ligado, garanta a sua vaga, entendeu? Então, ele vai vir uma notificação de possível entrada, tá? Deixa eu ver aqui. Quando ele observar um padrão que eu coloquei, ele vai mandar. Aí ele vai mandar possível entrada. Aguarde uma notificação. Vamos esperar aqui para ver, tá? Um ponto do robô de 5x, depois eu faço um vídeo específico para ele. Ó, agora o gráfico melhorou um pouquinho, mas o ideal aqui a gente espere ele confirmar com a sequência de 1, 2, 3 azuis, como eu sempre falei para vocês, beleza? Aí tem essa ferramenta aqui, dashboard também, né? Que mostra o histórico do Aviator, tem sinais aqui também, mostra médias, mostra também filtro de vela rosa, tem gestão de banca, padrão de minutagem que repetiu anteriormente,
padrão de repetição e histórico por horário de vela rosa. Ajuda bastante nas análises. Então o robô de 1.5 é bom, é bem assertivo, só que às vezes a gente vai querer entrar, né, por nossa conta e tudo mais, ou querer pegar uma vela maior do que o gráfico está comportando. Então tem que tomar cuidado que às vezes, né, não é só o robô que às vezes pode ter um head, a gente não está alinhado com o gerenciamento, nossas entradas certinho, beleza? Ó, tá um gráfico bom agora, 3 sequências de rosa aí, e vamos ver a próxima entradinha do robô. Se acontecer um head, a recuperação tem que ser com a entrada fixa, ou se você seguir a estratégia do robô, é martingale, né? Gale basicamente é dobrar. Por exemplo, se eu estivesse entrando com R$40 e 10, se não tomar uma entrada, eu teria que dobrar, entendeu? Mas eu recomendo manter a entrada fixa, porque a gente recupera através do multiplicador, tá? Eu já fiz vídeo isso aí no canal, onde eu explico sobre isso. Então tem várias estratégias, tanto a proteção no azul ou a proteção no roxo. Ó, 2 entradas boas. Eu poderia fazer até uma entrada por minha conta. Ó, o robô não entendeu, olha, possível entrada, então ele vai analisar depois dessa. Mas a minha análise, tá vendo? Ó, dígitos especiais 40, 41. Mas eu vou garantir também a proteção no 1.5. Já peguei uma entradinha minha, tá? Eu antecipei. Então por isso que eu falo, você tem que conciliar essas entradas, tanto suas e do robô. Ó, peguei uma entradinha boa aí, já fiz 200. Mesmo assim, se o robô mandar entrar, que eu acho que vai ter uma estratégia que eu coloco, se ele bater roxa, talvez ele vai mandar confirmar a entrada. Olha lá, entrada confirmada, tá vendo? Então vai ser assim, ó, atenção, possível entrada, aguarde uma notificação, aí você aguarda, liga a notificação do robô e espera. Aí depois entrada confirmada, entrada após 607. Pega 1.5 e aí você vê a média do gráfico e tudo mais. Vou tentar pegar o 3x de novo. Beleza? Ó, mais uma entradinha efetuada. Agora foi a do robô. Ó, e pagou. Boa. E eu fiz uma própria análise minha. Então é isso o exemplo perfeito. Porque você vai ter que utilizar as suas próprias análises junto com a do robô. E às vezes meio que desconfiar do robô. Opa, esse gráfico está cheio de correções, tal. Aí você vai, às vezes diminui a mão, entra com 1%, ou às vezes nem entra, tá? Então não é para entrar em todas as entradas do robô. Você tem que ter a análise crítica também, entendeu? Mas é isso aí, ó, tá vendo? 2 entradinhas, já fiz uma porcentagem muito boa da minha banca, tá? E se eu não me engano acho que é 8% da banca. Estaria ótimo, né? Se eu colocar no gerenciamento aí na planilha, que vocês vão ter disponível também, ó, por exemplo, coloco aqui 5.000, 8% mais ou menos. Olha quanto que vai a banca. Nem precisa disso. Eu sempre indico uma porcentagem abaixo de 5%. Para você não se arriscar, tá? É possível fazer qualquer porcentagem, mas quanto menor o risco, melhor para você, tá? Para a saúde financeira aí da sua banca, também do controle emocional e tudo mais, beleza? Vou pegar mais uma entradinha aí para ver se eu arredondo aí no lucro de 5%, né? Dependendo aí, buscar até os 10%. Ah não, os 10% estou em busca. Vamos fechar com 10%. Ok? Você tem que ter paciência. Vai analisando junto o gráfico. Se tiver uma entradinha por sua conta, também faz. Lógico, com o gerenciamento certo, mano, nada impede você fazer entradas, às vezes buscar rosa e tudo mais, mas você tem que ser consciente do que você for fazer. Ó, puxou rosinha, tá puxando rosinha, beleza. Tem várias outras estratégias, tá? Eu nem tô falando de padrões, de estratégias que eu utilizo, tá? É só um vídeo mais específico sobre o robô mesmo. Mas nos outros vídeos aí no canal no YouTube, no mini curso, eu mostro todas as estratégias que eu utilizo também. E nas lives, tá? Que é todos os dias, né? Eu faço live por volta das 9 horas da noite lá no grupo, no Telegram. Eu também ensino algumas coisas lá, entendeu? Então, aqui é para você utilizar as estratégias, né, que eu ensino ou suas próprias estratégias junto com o robô. E sempre analisando o gráfico e com o gerenciamento certinho, tá? Recuperação da entrada, você vai ter que ficar alternando tanto em proteção no azul ou no roxo. Vamos ver se vai ter um head aqui ou outro, ou qualquer coisa eu simulo para vocês. Mas basicamente é isso. Vamos supor, perdi aqui essa entrada, 250, 250 reais. Aí na próxima entrada eu posso garantir a proteção no azul para não perder essa entrada aqui. E com 50 tentar buscar um valor que recupere o head anterior, por exemplo, 4, 5x. A outra recuperação possível é o quê?
deixar esse 200 subir para um 2, 3x, onde eu recupero só com essa entrada, a entrada anterior. E aí sim, o 50 eu tiro na média de roxo baixo. Ou busco uma análise superior para recuperar e ter um lucro bem maior, né? Então tem esses dois estilos de proteção, tanto no azul e no roxo. No roxo é mais arriscado, porque ele pode quebrar 1.90, 1.80, 70 e assim por diante. Então se eu garantir a proteção abaixo de 1.5, você sofre menos risco. Tá vendo? Ó? E tem a análise do gráfico também, ó. Tá vendo aqui? Ó? Azul, roxo, azul. Pode vir um roxo até a rosa espelhada, que é uma estratégia que eu utilizo, mas a gente buscaria com consistência o 5x ou antes do 9, que ele pode atuar no 9. A rosa poderia buscar um 10, um 10, 13x, ou mesmo 20. Tá? Que a gente ensina essas estratégias, eu buscaria também um 20, 23x aqui de novo. Aí se eu fosse mais arriscado, tentaria pegar uns 40, tá? 40, 45x aí daria para pagar. Falei? Então é isso, é tudo estratégia. Vamos ver se o robô vai mandar. Você viu que ele não mandou, por quê? Ele já não pagou o padrão, não fez o padrão que eu coloquei lá, entendeu? Deixa eu ver se ele mandou. Ó, mandou entrar, mas eu, com a minha análise crítica, eu entraria agora, tá? Então você tem que ter esse bom senso. Pô, pagou uma rosa antes, pagou espelhinho, tá com chance de intercalação de azul, aí você não entra, tá? Então isso vocês viram na prática. Ó, 1.5 tá no bolso, pegou no gale aqui, ó, tá vendo? Quem tinha entrado na outra, recuperou aqui. Aí a mesma coisa, vou pegar o 3x aqui. Você viu? Tanto com a minha análise, tanto que eu fiz a análise de não entrar, porque eu sabia que era arriscado. Porque tava na intercalação, tá vendo aqui, ó? Rosa, azul, roxo, azul, rosa. Então a tendência era vir de azul e ir até baixo. Então eu evitei um head e peguei a análise depois no gale do robô. E na minha primeira entrada, peguei aí a proteção e no 2, 3x de novo. Beleza? Então, por exemplo aqui, eu vou utilizar somente o lucro ali, tá? Só aquele lucro ali de 119. Se eu tomar um head, aí eu finalizo, tá? Com 10% de meta batida aí, com o robô e com análise minha. Para vocês viram que é realmente isso que vocês têm que colocar em prática. Não depender 100% do robô, tá? Ter como um auxílio para te auxiliar, principalmente nas entradas 1.5. Pelo menos para você garantir o capital ali, e a outra análise você vai para uma análise superior de roxa ou de rosa, tá? Então foi certinho esse vídeo. Ó, eu tinha mandado aqui, eu não vi, hein? Pô, você tem que ficar atento às notificações. Se eu tivesse visto aqui, ó, eu ia tentar buscar a rosinha aí para arredondar 6k de banca. Ó, com uns 40 conto eu ia pegar, hein? Ó, pagou a rosinha boa, é uma entrada boa, porque aqui estava na intercalação, abriu o espelho no 1,35, ele quebrou o padrão e puxou. Deixa eu ver se tinha padrão de repetição aqui atrás, não tinha, mas eu entraria pela quebra de padrão. Não é toda hora que paga, né? Mas ó, você viu a entradinha do robô, 1.5, pagou 11x, beleza? Vou esperar somente mais uma entrada para finalizar esse vídeo, mas acredito que vocês entenderam como que tem que ser feito a utilização do robô. Não é dependência total, 100%. É conciliar junto com a sua análise gráfica, suas estratégias e principalmente ter o gerenciamento da banca, tá? Não teve nenhum head aqui, mas eu expliquei como que você recuperaria, tá? É justamente através do multiplicador ou garante a proteção e busca com a entrada menor uma análise mais alta de roxo. Tá? Lógico, é arriscado você não pegar, mas, por exemplo, você vai garantir a proteção. E se você quiser arriscar com a entrada maior para recuperar o head anterior, aí você vai ter que buscar 2, 3x. Só que aí também tem o risco de quebrar antes, né? E você perder mais uma entrada. Então você tem que ter o bom senso, testar o que funciona para você. Será mais uma entradinha do robô, tá? Ou uma própria minha mesmo? Ó, lá atrás teve a quarta casa aqui, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, quarta casa. Poderia tentar buscar aqui, mas eu sei que tem um risco de um azul. Ele paga, ó, veio azulzinha, não vai vir entrada, acho que do robô, tá? Porque não é um padrão ainda. Mas é uma análise minha, que ele pode vir esse roxo, olha, atenção, positivo, entrada. Eu vou garantir a proteção aqui, ó. Só para ter a mesma entrada. Como que é a proteção 0 a 0?
Se eu entrei ali, ó, eu tenho garantia aqueles 39,40. Pra proteger mais ou menos, tem esse valor de entrada, beleza? Acho que o robô vai mandar entrar agora. Eu vou pôr aqui a entrada certinho. A minha última entrada, só para vocês verem, ó lá. Entrada confirmada, entrar após 1,88. Beleza? Aqui eu vou riscar o capital mesmo, vou segurar para 2x. Mas, ó, tá vendo? Por exemplo, eu vou simular aqui o head, tá? O head seria isso, manter. Se eu tivesse tomado esse head aqui, não vou entrar porque eu já bati minha meta, tá? E eu recuperei assim, ó. Ou o primeiro jeito é, esse mesmo 80 estaria subindo, garante a proteção do 40, que é o 120 de entrada. O 40 você buscaria um multiplicador para recuperar a anterior de 120. Aqui eu ia tomar mais o head. Mas se eu tirasse antes, talvez eu ia evitar. Então, você viu que tem que ter um bom senso, tem que colocar os limites nas entradas também. Eu coloquei meu limite ali, ó. Se eu perdesse aquele valor ali sobressaente, né, a gordurinha, aí eu parava. Eu parei, entendeu? Então você tem que ter isso aí também, porque às vezes o robô vai pagar, mas você tem que ter o momento de parar. Só vou arredondar ali a banca, né? Mas o vídeo já está finalizado. Mas se vocês entenderam, né? Bateu no segundo gale, tá? Então tem que ficar atento, que às vezes vai ter um headzinho, mas o robô é bem assertivo, tá? Às vezes demora, mano, meia hora, 1 hora. Já vi 2, 3 horas sem tomar um head. Então, dá para lucrar com o robô. Só que às vezes vai ter a sua ganância, às vezes você vai entrar por conta própria, às vezes não vai ter o gerenciamento certo, então isso tudo atrapalha, fechou? Então é isso aí, tamo junto. Se você quiser acesso a esse robô e vários outros conteúdos, vai estar no link da descrição ou vai aparecer no card aí para você acessar, solicitar seu acesso lá no suporte. E eu vou garantir aí para você gratuito esses conteúdos que pode te ajudar muito a virar esse jogo, virar o jogo da mentalidade, da estratégia, análise gráfica, beleza? Também principalmente do gerenciamento da banca. Beleza? Então se você quiser acesso a tudo isso aí, vai na descrição. E a gente se vê nos próximos vídeos aí. Tem bastante vídeo para você, tá? Aproveita aí, se inscreve também, curte, compartilha. Acessa lá a comunidade de lives também lá no Telegram, que pode te ajudar muito, que eu mostro muito o dia a dia lá, a parte prática, toda a realidade do mercado, que não é só PAG, não é só vela rosa, e sim tem as dificuldades do dia a dia que eu ajudo você a passar por isso, fechou? Então é isso aí, tamo junto. Obrigado aí pela participação. Espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima aula, né? Próxima mentoria, porque todo vídeo pode ser um conhecimento que pode realmente virar o seu jogo. Espero que vocês aproveitem, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo.